Hello, my dears! How are you? E aí, pessoal? Como é que vocês estão, hein? Vocês estão bem? Eu espero que estejam muito bem, certo? Bom, hoje, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao que nós já iniciamos na aula passada, tá certo? Então, nós vamos aqui verificar de onde você é. Where are you from? Where are you from? Então, vamos ver de onde vocês são, tá certo? Lembrando que vamos analisar agora, certo? Primeiramente, algumas pronúncias, tá? Vamos analisar algumas pronúncias. Eu vou falar e vocês vão repetir, certo? Porque as pronúncias, elas são boas. Eu já falei isso anteriormente, tá certo? Então, é bom que vocês verifiquem como anda a pronúncia, tá certo? Ok? Enfim, vamos lá. The flag Brazil. Brazil. Ok? Nationality is Brazilian. United States. United States. American. Expand. Expand. Spanish is nationality. Spanish. Mexico. Mexican. Italy. Italian. Germany. This is Germany. German. German. Australian. Australian. Japan. Japanese. China. Chinese. Canada. Canadian is nationality. Country is Portugal. Portuguese. Country is Argentina. Argentinian. Country is France. Nationality is French. Country is Peru. Peru. Nationality is Peruvian. Country is Russian. Nationality Russian. Então, aí nós analisamos alguns países, tá? E algumas nacionalidades, tá certo? Ok? Aí nós vamos verificar agora. Vamos verificar, como eu falei, certo? Somente as bandeiras, tá bom? Eu tenho aqui algumas dessas bandeiras, tá? Flags, ok? Quero que vocês analisem junto comigo, tá? Alguém sabe me dizer essa bandeira? Argentina, it's very good. Australian, very good. Outra que nós vimos, England. Aliás, nós nem vimos, né? Nós vimos United States, mas não vimos England. Chile. Germany. É interessante que vocês observem as cores também da bandeira. Color the flag, tá? Porque às vezes as bandeiras, muitas vezes as cores são parecidas, tá certo? Então é interessante que vocês observem isso também, tá? Então, pra gente relembrar também o que foi visto, né? Where are you from? De onde você é? Então, para eu saber de onde a pessoa vem, de onde a pessoa é, eu tenho essa curiosidade, então eu tenho que perguntar para ela, Where are you from? Certo? Então, ela vai responder, I'm from England. Where are you from? I'm from Brazil. Where are you from? I'm from Spanish. Where are you from? I'm from Canadian. Certo? Então, é importante que vocês saibam, certo? Verificar de onde as pessoas são, tá certo?
Por que que isso é importante? Justamente para poder você saber e fazer essa interação. Se bem que na língua inglesa, né, para quem tem essa facilidade de se expressar em inglês, não tem tanta dificuldade, porque para todos vocês que sabem, a língua inglesa, ela é universal, né? Então, todo o planeta, todo mundo, certo? Tem que ter como língua saber falar, né, o inglês, tá certo? Então, se você tem curiosidade, chegou alguém, você não sabe de onde é, mas você quer saber, então você faz essa pergunta: Where are you from? Tia, mas, ou professora, né? A gente só pergunta o país? Não necessariamente o país, pode ser o lugar, certo? Pode ser o lugar, o município, né? O estado também. Você pode fazer esse tipo de pergunta, tá certo? Where are you from? Ok? E o que é que acontece? Essa semana, tá? Vocês têm uma atividade que ela é a continuação da atividade da aula anterior, certo? Da aula passada, certo? Então, nós vimos na aula passada, certo? As bandeiras, né? Nós vimos the flags and countries and nationalities. Também analisamos uma cruzadinha, né? Que vocês viram também anteriormente na aula, certo? E a agenda dessa semana, certo? São as páginas 37 até a página 40, né? Página 37 a página 40, tá? Então, eu vou fazer essa explicação para vocês, né? E as dúvidas que vocês tiverem também, tá? Com relação a isso, a esse assunto também, o vídeo anterior ele também explica muito, tá? Mas antes, certo? De eu começar aqui a explicação da atividade, tá? Eu vou colocar para vocês rapidinho como é que fica, tá? A pergunta, certo? Que você tem que fazer, tá? Para a pessoa. Se você for escrever, tá? Você tem que colocar dessa forma. Where are you from? Where are you from? De onde você é? De onde você é? Certo? Aí a pessoa vai pensar, tá? E ela vai responder da seguinte forma, certo? Ela responde dessa forma: I'm from Brazil. Lembra que eu falei na aula anterior que Brasil, em inglês, nós escrevemos com a letra Z, certo? Então, Brasil, em inglês, eu tenho Z. Por isso que quando aparece lá em alguns jogos, né? Alguns jogos de futebol da seleção brasileira, tá? Você vê lá Brasil com a letra Z, tá? Mas quando você vai escrever em português, o Brasil é com S mesmo, tá bom? Tá? Não esquece dessa dica não, tá certo? Ela é importante, tá bom? Ok. Aí, muito bem. Na atividade da página 37, certo? É para recortar e colar, tá? A primeira questão, ela diz o seguinte: now do the same about yourself. Primeiro você vai ter que recortar e colar. Você vai fazer a mesma coisa sobre você, tá? Na atividade anterior, tá? Da semana passada, a página 36, você tinha que ver as figuras e formar as frases, tá? Utilizando as imagens que tinha, certo? Aí nessa questão você vai fazer a mesma com você, certo? A mesma coisa com você. Você vai pegar uma imagem sua, vai colocar a sua idade, o país de onde você é e vai colocar o que você mais gosta, tá? Você vai recortar e colar, ou então você pode fazer os desenhos, né? E escrever sobre você, escrever a frase sobre você, ok?
Já na página 39, tá? O que é que você vai fazer aqui? A questão, ela diz, organize the question, then write answer. Ou seja, você vai organizar as perguntas e depois vai escrever as respostas. Então, eu tenho aí tudo embaralhado. Eu vou aproveitar aqui, certo? O momento para explicar para vocês o seguinte, certo? Quando você vai fazer perguntas, né, na língua inglesa, eu faço uma inversão. Essas são coisas que vocês vão ver futuramente, mas aqui já vou deixar uma base, tá? Ó, aí eu tenho da seguinte forma, na atividade da página 39. Eu tenho o nome próprio, Dimitri, tá? Eu tenho o verbo is e eu tenho a nacionalidade, tá? De Dimitri, ok? Então, Dimitri, nome próprio, certo? Dimitri, ele, tá? Dimitri, ele. Se é ele, he is. Is é o verbinho to be. Só, gente, quando eu vou fazer pergunta, né? Quando eu vou fazer pergunta, o que é que acontece? O que é que eu faço, tá? Bom, para fazer pergunta, o verbo vem na frente. Então, eu coloco is Dimitri Russian? E não esquecer o pontinho o sinal de interrogação, tá? Fica dessa forma. Is Dimitri Russian? Certo? Por que eu tenho que colocar dessa forma? Eu coloco dessa forma porque essa é a forma interrogativa, tá? E na forma interrogativa, o verbo ele vem primeiro, certo? Então, ele vem na frente, tá? Então, sempre nas perguntas eu vou ver direitinho o que é o verbo, tá? Coloco na frente, em seguida eu coloco o sujeito, tá? Que tiver aí e vou colocando os complementos, tá certo? Vou colocar só mais um exemplo, tá? Seguindo esse daí que já tem, tá? Eu vou colocar um diferente, tá? Pronto. Eu tenho agora esse exemplo. Brazil, Anna is. Então, de acordo com o que nós analisamos, né? Para eu formular a pergunta, não vai dar certo ser assim, não é verdade? Então, eu vou colocar o is, tá? Que é o verbinho na frente. Is. Em seguida, eu vou pegar o nome próprio ou o sujeito, tá? Is. Ana. Em seguida, eu vou colocar o complemento, o país ou a nacionalidade, tá? Ok? Então, ele vai ficar desta forma, tá bom? Is Ana Brasil? Ficou meio tortinho, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha para ficar mais bonitinho para apresentar para vocês, tá certo? Mas o que eu quero que vocês prestem bastante atenção é justamente isso, tá certo? Para você perguntar, certo? De onde a pessoa é, você faz a pergunta Where are you from? Certo? E para responder, tá? Você I'm from e diz o nome do local de onde você é, tá? Mas se você quer perguntar de onde essa pessoa é, ou quer afirmar alguma coisa, certo? Então você faz a seguinte pergunta: Is Anna Brazilian? Tinha colocado Brasil, mas é Brasília, né? Ana é brasileira, certo? Aí vai depender muito da resposta, tá bom? Como é na página 39, eu tenho aí o Dimitri, ao lado de onde da imagem do Dimitri, eu tenho a bandeira russa.
A bandeira da Rússia. Então, se eu tenho a bandeira da Rússia, então a resposta tem yes, he is, tá? Yes, he is. Já fica diferente na segunda gravura, tá? Porque a segunda gravura tem Japanese, Angela is. Só que a bandeira que nós temos aí não é a bandeira do Japão, no caso, né? Não é a bandeira do Japão. Não é, tá? A bandeira que nós temos aí é a bandeira mexicana. Então, para eu poder fazer a pergunta, eu vou seguir o mesmo esquema, tá? Eu vou colocar primeiro o verbinho, depois o nome da Ângela e em seguida eu coloco a nacionalidade e não esqueça do ponto de interrogação. Depois que eu coloco esse pontinho de interrogação, eu vou e coloco a resposta. Como ao lado eu vejo que não é a bandeira do Japão, então qual é a minha resposta? Automaticamente a minha resposta vai ser no. No, she isn't, tá? No, she isn't, tá? Minha resposta ela vai ser negativa toda vez que a bandeira que está aí ao lado não for correspondente ao que está sendo perguntado, tá certo? Então, tem que prestar atenção à imagem, tem que verificar se a bandeira realmente é a bandeira correspondente ao que está sendo perguntado, tá certo? Se não for, então a resposta vai ser negativa. Então, você coloca no, tá? No, ok? Mas não esquece de, na hora de formular as perguntas, a formulação da pergunta ela vai ser dessa forma. O verbinho vem na frente, depois você coloca o sujeito, em seguida você coloca o complemento. E não esquece do ponto de interrogação, tá ok? Certo? E verifica a figura, tá bom? Na próxima imagem eu tenho Mário, Joana and are Brazilian. Ao lado eu tenho a Joana, a figura de duas pessoas, Mário e Joana, e tenho a bandeira do Brasil, certo? Então, para eu formular essa pergunta, tá? Como é que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo esqueminha que eu fiz anteriormente. Vou pegar o verbo aqui nessa frase é o are. Vou colocar ele na frente. Are. Em seguida, eu vou colocar o sujeito. Qual é o sujeito aqui? Mário and Joana. Mário and Joana. Aí eu coloquei are, Mário and Joana e eu fecho com o nome da nacionalidade, Brazilian, no caso, né? O que tá aí. E não vou esquecer do pontinho de interrogação no final. Então, a pergunta para aqui, organizando, ela vai ficar: Are Mário and Joana Brazilian? Ponto de interrogação. Como eu verifiquei a figura e eu percebi que a bandeira é do Brasil, é a bandeira brasileira, então a minha resposta para essa pergunta é yes, they are. Sim, eles são. Porque a minha pergunta é: Mário e Joana são brasileiros? Né? Então, yes, they are. Sim, eles são. Já na próxima figura eu tenho a bandeira dos Estados Unidos, tá? Tenho uma garotinha moreninha aí. Aí a pergunta desorganizada é assim: Friend, my is Lin China's. E o sinal de interrogação. Bom, eu já verifiquei que a bandeira não é uma bandeira da China, não é bandeira chinesa, tá? Então, que bandeira é essa? Eu vi que é a bandeira dos Estados Unidos. Então, a pergunta minha vai ficar do mesmo esquema. Eu vou pegar o verbo, colocar na frente. O verbo aqui nessa frase é o is, certo? Sujeito, my friend, no caso, né? Is my friend. É minha amiga Lin is Chinese, tá? Então vai ficar is my friend Lin Chinese, certo? Perguntando aí se justamente essa minha amiga Lin, se a minha amiga Lin
ela é chinesa, tá? Então eu vi que não é, porque a bandeira não é da China. Então eu vou lá e coloco no, she isn't, she is not, tá? Ok? Para eu poder responder essa, eu preciso verificar se a bandeira realmente é a correta. Na página 40 diz o seguinte: Let's make a tour. Match and write the country of origin of the tourist attractions. Ou seja, aqui nós temos, né? Vamos fazer uma turnê, né? Vocês sabem que uma turnê é uma tour, uma viagem around the world, ok? Aí diz, associe e escreva o país de origem das atrações turísticas, tá? A primeira atração turística que eu tenho aí é uma torre que fica na França. Como é o nome dessa torre famosa? Eu já disse até para vocês aqui, né? É uma torre famosa, fica na França. Você vai ser só colocar o nome da torre em inglês, o local onde fica, você já sabe. Aí nós temos agora a imagem de Jesus, né? Como é o nome que é dado? Fica aqui mesmo no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Mas qual é o nome que é dado para ela? E a última eu tenho fica nos Estados Unidos. É uma estátua também. Como é o nome dessa estátua? Tá? Então você vai verificando onde é que fica cada uma delas, tá certo? Ok? Detalhe, aqui mesmo na página 40 eu já tenho os nomes, certo? Desses pontos turísticos. Você vai só colocar onde é que cada um vai ficar, certo? Olha só, gente. Por hoje, essa é a nossa aula, tá? Ela tá terminando agora, nesse momento, certo? E assim, gente, eu estou com saudade de vocês, tá? Eu espero de verdade que vocês consigam realizar essa atividade. E assim, manda atividade pra mim, tá? Tira foto, manda pra mim, tá certo? Pra que eu possa corrigir, pra que eu possa te enviar, certo? Os detalhezinhos pra você corrigir, tá bom? Um grande abraço pra vocês, beijões. E logo, logo a gente vai poder dar esse beijo e abraço pessoalmente, tá bom? Beijinhos virtuais e até breve.